pessoal, tudo bem? Hoje a aula é sobre determinantes. Qual a definição de determinantes? A toda matriz quadrada associa-se um número denominado determinante da matriz, que é obtido por meio de operações entre os elementos da matriz. O determinante é uma função que associa uma matriz a um número real qualquer. E como vamos representar o determinante? Das seguintes maneiras. Podemos abreviar o nome determinante da matriz, que fica det, ou seja, determinante da matriz A. Ou podemos colocar os elementos da matriz entre barras. Exemplo, matriz A. Então, eu coloco det de A, que é determinante da matriz A, e coloco os elementos entre barras. Outro exemplo, matriz B. Então, eu coloco det de B, que é determinante da matriz B, e coloco os elementos entre barras. E como vamos calcular estes determinantes? O determinante da matriz, ele depende da ordem da matriz. Primeiramente, temos que observar qual é a ordem da matriz. Se é de primeira ordem, se é de segunda ordem, se é de terceira ordem ou ordem maiores. Para cada ordem, vamos encontrar uma forma diferente de calcular. Então, vamos calcular o determinante das matrizes de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Determinante da matriz de primeira ordem. O determinante da matriz quadrada de primeira ordem é igual ao próprio elemento da matriz. Observem, a matriz A, então, o determinante fica det, determinante A, que representa a matriz A. Então, determinante da matriz A é igual ao próprio elemento da matriz A, que é 17. Matriz B, então, o determinante é menos 32. Então, det de B, que é determinante da matriz B, igual a menos 32, que é o elemento da matriz B. Determinantes da matriz de segunda ordem. O determinante da matriz de segunda ordem é igual à diferença entre os produtos dos elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. Lembrando que matriz quadrada, por quê? Porque ela tem o mesmo número de linha e o mesmo número de colunas. Exemplo, matriz A. Então, eu vou multiplicar a diagonal principal. Qual é a diagonal principal? Olha aí. Menos, ou seja, a diferença da diagonal secundária, que é 6 vezes 3, que vai ficar dessa forma. Então, det, determinante da matriz A, é igual a 32. Por que 32? Porque 4 vezes 8 é igual a 32. Menos, que é a diferença, 18. 18 que veio da diagonal secundária. 6 vezes 3, 18. Então, o det, ou seja, o determinante da matriz A, é igual a 14. Vamos ver outro exemplo. Matriz B. O determinante da matriz B fica dessa forma. Det da matriz B, que é igual a menos 36 mais 48. O que eu fiz?
Eu multipliquei a diagonal principal, que é menos 12 vezes 3, que é igual a menos 36. Depois eu multipliquei a diagonal secundária, 6 vezes menos 18, que é igual a menos 48. Mas como na diagonal secundária, a gente troca o sinal. Então, o determinante da matriz B é 12. Determinantes da matriz de terceira ordem, usando a regra de Sarri. O que diz a regra de Sarri? Primeiro, ao lado direito da matriz, copia-se as duas primeiras colunas. Segundo, multiplica-se os elementos da diagonal principal e na mesma direção da diagonal principal, multiplica-se os elementos das outras duas filas à sua direita. Terceira, multiplica-se os elementos da diagonal secundária e na mesma direção os elementos das outras duas filas à sua direita. Quarta, o determinante da matriz é a subtração dos produtos obtidos em 2 e 3. Matriz A. Então, o que diz a regra? Número 1 diz: ao lado direito da matriz, copia-se as duas primeiras colunas. Então, vai ficar dessa forma. Copiei aqui as duas primeiras colunas. E agora, o que vai fazer? Multiplicar-se os elementos da diagonal principal e na mesma direção da diagonal principal, multiplica os elementos das outras duas filas à sua direita. Então, vai ficar dessa forma. Terceira, diz o quê? Os elementos agora, vai ser colocado o quê? Os elementos da diagonal secundárias vão ser multiplicados e na mesma direção os elementos das outras duas à sua direita, ou seja, das outras duas filas à sua direita. Também nós podemos colocar o mais. Esse maisinho aí vai representar o quê? Que o sinal não vai mudar. Então, vamos representar agora os elementos da diagonal secundária. E colocar o sinal de menos, que indica o quê? Que o sinal vai ser trocado. Então, o que vai acontecer? Olha só, eu multipliquei aqui a diagonal principal, 1 vezes 2 vezes 10, que deu aqui, ó, 10. Depois, as duas outras filas. 2 vezes 4 vezes menos 1, que deu menos 8. E aqui, 3 vezes 0 vezes 3, que vai dar 0. E depois, eu fiz a multiplicação das diagonais secundárias. 3 vezes 2, 6, vezes menos 1, deu aqui mais 6, porque eu troquei o sinal. Depois, 1 vezes 4, vezes 3, que deu 12. E aqui menos 12. E mais 0, porque quando tiver o 0, que é o número neutro, o resultado vai ser sempre 0. Então, o determinante da matriz A, o resultado é menos 4. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem estar perguntando. E até o próximo vídeo.